E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, família, hoje vamos conversar sobre a idade dos cães. Eu acho legal a gente abordar esse assunto porque para cada idade existe um desenvolvimento específico, existe um temperamento específico e existem necessidades até alimentares específicas. É muito importante a gente criar uma relação no seguinte: para cada porte de cão, um ano da vida dele representa X anos na nossa vida. Bom, só para criar essa relação, peço licença, eu vou ler aqui para vocês que eu não decorei esses números, só para vocês entenderem essa relação do tempo de vida do cachorro para comparação com a nossa idade de vida. Tá? Um cachorrinho de 3 meses, cães de pequeno, médio e grande porte equivalem a 6 anos nossos, e os de porte gigante a 5. Quando eles passam para 6 meses, pequeno e médio porte equivalem a 10 anos nossos, o de grande porte a 11 e o gigante a 12. A gente está falando de meses. Então é importante a gente tentar correlacionar isso. Tá? Naturalmente, então, e infelizmente, quanto maior o porte do animal, menor a sua expectativa média de vida. A expectativa média de vida de um cão de porte gigante é de 13 anos. Do porte grande, 16 anos. Do porte médio, 18. E do porte pequeno ou micro, 19. Isso é uma expectativa média. Tá? Naturalmente, existem casos extraordinários que vencem isso e existem casos, infelizmente, que encurtam isso. Então vamos abordar a questão do Rottweiler em específico, que vai bater muito com os cães de raças grandes. Os cães de raças médias e pequenas é um proporcional bem próximo ao que eu vou estar falando. Tá bom? Então, um Rottweiler é considerado filhote do nascimento até o 8º ou 9º mês. Nesta fase, é a fase onde ele está testando os limites dele. É onde ele está aprendendo com a mãe e com o pai o que é o certo, o que é o errado. É o que ele vai estar aprendendo entre os irmãos na matilha, quem é o mais forte, quem não é, como se defender. E é por isso que eles mordem demais. É por isso que eles destroem os objetos. E é muito importante, então, que todo mundo que venha a comprar um filhote, ou que seja criador e venha a vender um filhote, que esse filhote só seja vendido ou comprado com no mínimo 45 dias e no ideal com 60. Porque nesse período ele já não está mais mamando, a mãe já está dando autonomia a ele e ele teoricamente já absorveu os ensinamentos. Nessa faixa etária, muita atividade de interação, muita brincadeira, pouco passeio. Tá? Os passeios só vão começar por volta de 4 meses e meio, no caso dos Rottweilers, por causa do ciclo de vacinas. Quem quiser entender um pouco mais, na playlist Saúde, nós temos o tema vacinas, tá? E vocês vão encontrar o assunto. O Rottweiler entra na fase de adolescência dele que vai dos 9 meses até os 3 anos. É uma fase muito grande. Tá? Então é uma fase de muitas mudanças, de temperamento e de morfologia, ou seja, de composição estrutural do corpo dele. Ele vai crescer em ser nele até 1 ano e 8 meses, até 1 ano e meio. A partir disso, ele só ganha massa muscular e peso. Tá? Então é necessário um controle para evitar que ele se torne um cão obeso. Neste período, até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, pelo que tenho visto, existe uma fase de confrontamento, de enfrentamento. Isso não quer dizer agressividade, intolerância, nada disso, ataque, nada disso. Ele simplesmente, sendo um macho, no caso, ele vai tentar dominar o espaço dele. Danilo, eu boto comida, ele rosna, eu vou tentar tirar alguma coisa, ele rosna, ele não me obedece. Isso é porque ele tenta se impor como um macho. Por isso a importância de começar o equilíbrio canino de um cão com 2 meses de vida, quando ele deixa os laços da mãe, na questão da alimentação, ele começa a se alimentar sozinho. Por isso que eu falo, dediquem-se, tenham paciência, entendam o comportamento desse cão. Qualquer dúvida, na playlist Alimentação nós temos muitas dicas
sobre a condução da alimentação. Na playlist Dicas, nós temos muitas coisas sobre mordida do filhotinho, questão das correções, tom de voz, níveis de energia. Nessa fase da adolescência, então, galera, ele precisa de muita atividade física para criar uma estrutura muscular boa, fortalecer as articulações e os ossos. Neste momento, ele começa a comer 2 vezes por dia, diferente do filhote que come de 3 a 4, em alguns casos. Dos 3 anos aos 8 anos, ele entra na fase adulta. Existem relatos que seriam de 3 a 5, tá bom? Na fase adulta, ele começa a comer 1 vez por dia. No caso dos Rottweilers, eles praticamente viram uma estátua de jardim. Eles ficam extremamente calmos, extremamente parados. Não é porque eles sejam doentes ou menos ativos. É porque eles simplesmente já entenderam o que eles são. Eles já atingiram uma maturidade mental completa e eles já estão equilibrados. Nessa fase, a socialização deles já foi feita lá no passado e a questão das atividades, elas se tornam necessárias em outro grau de intensidade. Um cão com 3 anos do padrão Rottweiler, ele equivale a gente com 31 anos. Ou seja, a gente não tem a mesma disposição de um garoto de 18. Tá? Então a gente precisa de atividades mais moderadas para um cão da raça Rottweiler que é muito propenso a desenvolver a displasia. Então a gente tem que parar de correr demais, longas caminhadas, até porque ele fica nessa fase adulta até 8 anos. Então, à medida que a idade vai passando, as atividades são necessárias, mas em outro grau de intensidade. Então é mais uma bolinha, mais um frisbee, é mais um passeio, não é nada de longas caminhadas, não é nada de muitas corridas, não é nada de escalada, de mordida em pneu, nada disso. Quando o cão atinge a sua fase idosa, em algumas literaturas a partir de 5 anos, em outras a partir de 8, o Rottweiler começa a comer 2 vezes ao dia novamente. Por quê? Porque ele precisa de metabolizar bastante para se manter aquecido, tá? E para manter um nível de energia constante. A característica principal da alimentação desse cachorro é que ou você vai partir para uma ração para idosos ou você vai mesclar a ração de adulto com filhote. Porque ele vai precisar de muita vitamina. Tá? E quanto mais velhinho ele vai ficando, pior fica a condição de dente dele. Por isso a importância de uma boa higiene bucal, da realização da tartarectomia, tá? De visitas ao veterinário. Porque em algum momento vocês vão precisar até amolecer a ração dele. Nesse momento, esse cachorro ele só quer companhia. Ele já aprendeu o que tinha que aprender. Tá? Cães aprendem pela vida toda. Tá? Mas não é necessário incutir nele mais conhecimento, mais adestramento, para quem o jogo é interessante. É importante manter a linha do equilíbrio, mas não é necessário incutir muitas coisas novas nele. Ele já está numa condição de vou relaxar e vou curtir meus últimos anos. Tá? Nessa questão, ele já desenvolveu o corpo dele, ele já chegou ao padrão máximo de peso dele. Tem que ser feito um controle de peso e alimentação para evitar condrotrite, displasia, problemas cardíacos, porque ele fica mais propenso. Tá? Apresentação de tártaros. Então é muito importante agora, nesse momento, que esse cão comece a receber a visita de veterinários ou que ele seja levado ao veterinário com mais frequência. Se você antigamente levava ele 1 vez ao ano por uma questão de vacinação, comece a levar a cada 6 meses, se você puder. Fazer radiografia de quadril para ver a questão de displasia. Fazer um hemogramazinho para ver se ele está bem. E, infelizmente, excetuando-se as exceções, né, que vão muito além de uma expectativa média de vida, é importante que vocês comecem a se preparar. Porque em algum momento esse cãozinho vai deixar o convívio de vocês e vai partir para um outro plano, vai se tornar uma estrelinha. Tá? É muito importante isso. Só que isso não deve ser passado ao cão com sentimento de pena. O sentimento de pena causa frustração, causa insegurança. O cachorro tem que viver plenamente. Tá? Condicionem a vida de vocês para as necessidades dele. É o que eu vivo falando. Não adianta condicionar o cão à vida de vocês. São vocês que se condicionam à vida dele. E comecem a entender que em algum momento ele vai partir. Então deem mais atenção, sejam mais presentes e cuidem melhor dele. Tá? A gente vai botar agora na tela, ou a Dani já deve ter colocado aí durante o vídeo, o quadrinho da tabela proporcional de idades. Eu acho legal para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês conhecerem um pouco da idade do cãozinho de vocês. Tá bom? Bom, galera, eram essas dicas aí, essas informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado.
Galera, para encerrar o vídeo de hoje, então vamos lá para os nossos tão pedidos salves. Salves vão para o João Celso de Paracatu, em Minas Gerais, e a hot dele, Atena. Para Jusilene e os hots Pandora e Braddock de Timóteo, em Minas Gerais. Para o Elias e para o Alaf. Para o Wellington Monteiro e seu hot Thor. Para o Túlio Bueno e sua pastora Vicky, que lamentavelmente já veio a falecer. Então, Túlio, como eu te falei, fica aqui um salve atrasado, mas com um carinho muito especial pela sua pastora. E para o Evandro Silva. Bom, galera, para todo mundo aí que esteve com a gente nesse vídeo, meu muito obrigado. Quem quiser deixar aquele likezinho, a gente agradece. Quem puder compartilhar, divulgar, se inscrever, a gente fica muito feliz. A família está crescendo, a gente fica honrado. Contem sempre com a gente. Todos os nossos e-mails, endereço comercial vão estar no descritivo desse vídeo. E esse vídeo vai estar postado na playlist Dicas. Valeu? Um beijo no coração de vocês, galera. Até uma próxima. Eu fui.